Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã. Estamos aqui de volta. Hoje vamos estudar o livro de Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 11. Vamos orar, né? Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez estudar a Tua palavra. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Seja o nosso professor, porque cada dia de nós nada temos, se o Teu Espírito do alto não nos vier. Seja o professor e nos ensine um pouco mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. Mateus capítulo 9, versículo 11. O 11 diz assim: E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Vamos lá? Jesus comendo com os pecadores. Pai do Senhor, pastor Valnei, seja bem-vindo. Hoje o pastor Valnei vai estar aqui conosco, né? O Jean vai estar trazendo a palavra oficial da noite. Glória a Deus. Vamos lá. Por que comemos com os pecadores? Temos nos versículos 11 e 12 a regra para nos orientar em nossos contatos com os incrédulos. Nesse contato, não deve ser para a busca de prazer, nem para estreita comunhão, mas para mostrar o caminho da salvação. Referência bíblica, Mateus 12, referência bíblica, Salmos capítulo 1, versículo 1, que diz ali, né, sobre sentar à roda dos escarnecedores. Em nenhuma hipótese o crente deve namorar, casar com um não crente. Olha só, em nenhuma hipótese o crente deve namorar ou casar com um não crente. Referência bíblica, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. Vamos ler agora Mateus 9, 15. Mateus capítulo 9, versículo 15. Quem está Desrie, seja bem-vinda. Georgette Borges, seja bem-vinda em nome de Jesus. 9,15 diz assim: E disse Jesus: Pode porventura andar tristes os filhos nas bodas enquanto o esposo está com ele? Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão. Fica claro que Jesus esperava que os crentes jejuassem depois da sua partida. Os dias da ausência do noivo são a presente era que começou no começo da ascensão de Jesus até a sua volta. A igreja espera essa volta do noivo. Mateus 25, 6. Vê também João, capítulo 14, versículo 3. O jejum nesta era é, portanto, um sinal de anseio do crente pela volta de Jesus. 2. Uma preparação para a volta de Jesus. 3. Um pesar por sua ausência. 4. Um sinal de tristeza pelo pecado e decadência do mundo. 9:17. Mateus 9:17. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompe-se o odre e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odre novo, e assim ambos se conservam. Nós estamos no 9:17. Vinho novo em odre velho. Juliana Silva, seja bem-vinda em nome de Jesus. Vinho novo em odre velho. Este versículo é interpretado por várias maneiras pelos comentaristas. O vinho novo era um suco fresco de uva. À medida que ele começava a fermentar, os odres novos, feitos de pele, esticavam,
sem se romper, ao passo que, se fosse odre velho, se romperia. O vinho novo representa o Evangelho, como sendo uma mudança fermentadora que as antigas formas do judaísmo não podia comportar. Há dúvidas sobre este ponto de vista, pois aqueles que estão familiarizados com o processo da fermentação declaram que até mesmo odres bem novos e fortes se romperiam pela ação violenta da fermentação, uma vez lacrado. Leia João, capítulo 32, versículo 19. 2. Uma segunda interpretação entende que a parábola ressalta a importância de se conservar tanto o vinho novo quanto o odre novo. Versículo 17 aqui de Mateus 9. O vinho novo era suco fresco da uva, não fermentado, e representando a mensagem salvífica original de Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo demonstrado no dia de Pentecoste. O empenho máximo de Jesus era que o evangelho original, juntamente com o poder redentor do Espírito Santo, não sofresse qualquer mudança, corrupção ou perda. Esta interpretação tem amparo da solicitude de Cristo, no sentido de que o Evangelho, ou seja, o vinho novo, não seja alterado pelos ensinamentos do fermento, os fariseus, o judaísmo, o fermento como elemento fermentador e modificador da massa. Mateus 16, 6 ao 12, Êxodo 12, 19, 1 Coríntios 5, 7. B. Nos tempos antigos, a fim de conservar a doçura do suco por um período adequado de tempo, o povo coava ou fervia o suco, engarrafava-o e o colocava num lugar fresco. O vinho nos tempos do Novo Testamento eram necessários odres novos, porque estariam livres de toda a matéria residual fermentadora, tal como célula, maduras e leveduras. Se colocarmos em odres velhos, o vinho novo começaria mais facilmente a fermentar por causa do resíduo fermentadores existentes nos odres. A fermentação resultante passaria, então, a causar perda tanto no vinho novo quanto no odre, que se romperiam por causa da pressão. Columela, o grande especialista romano em agricultura do século I d.C., escreveu que, para se conservar o vinho como sempre doce, deve-se colocar num vasilhame novo, lacrado. 9,17. Mateus 9,17. Nem se deita... ainda, o 9,17. Vinho novo se conservam. A ênfase de Cristo recai aqui sobre a preservação do vinho novo pelo tempo que for possível. Quanto aos vários métodos empregados nos tempos bíblicos para a conservação do vinho em estado doce e em fermentação. Vendo também o resultado em outros estudos na página 1517 desta Bíblia. 9,37, Mateus 9,37. Então disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Seja bem-vindo, Arleide Oliveira. Deus abençoe. Já vejo, não sei se ainda está, se já saiu, mas de qualquer forma, obrigada. A seara é realmente grande. Jesus admoesta
a todos os crentes estarem sempre conscientes de que os pedidos têm como alma eterna de valor incalculável e que terão que passar a eternidade no céu ou no inferno, e que muitos poderão ser salvos se alguém tão somente lhe anunciar o Evangelho. Ver Mateus 10, 28. Mateus 9, 38. Rogai, pois, o Senhor da seara, que mande ceifeiro para a seara. Rogai, pois, o Senhor da seara. Esse versículo contém um dos princípios espirituais de Deus. Antes de Deus realizar uma obra, realmente, ele conclama seu povo à oração. Uma vez que o povo em oração, Deus realiza a obra. Portanto, Deus se limita às orações do seu povo. Fica claro no contexto do capítulo 9, versículo 35 e 10, de 1 a 8, que o tipo de obreiro que Jesus deseja no seu reino é aquele que, 1. Ensina a pregar o evangelho do reino, Mateus 9, 35. 2. Cura os enfermos, Mateus 9, 35, 10, de 1 a 8. E 3. Expulsa espírito imundo, Mateus 10, de 1 a 8. Amanhã estudaremos Mateus, capítulo 10. Quero te agradecer pela sua presença, muito obrigado. Hoje eu não vou demorar muito, porque eu tenho um compromisso, tá? Daqui a pouquinho ali na igreja, vamos lá, uma pessoa, até meu sobrinho vai lá tentar consertar a mesa de som que deu problema, e nós temos culto hoje, então eu peço perdão aí pela não conversar, não bater muito papo com vocês, também não estou me sentindo muito bem, não estou muito bem hoje, e peço que vocês orem pela bispa, tá bom? Obrigada, Deus abençoe.